Vamos ver então como que se utiliza uma solução geométrica para resolver o problema de cinemática inversa usando desacoplamento cinemático. Para tanto, nós vamos utilizar um robô RRR com um punho esférico. Começaremos com a solução geométrica para a posição. Consideremos inicialmente esse nosso robô. Tá? Então é um robô RRR e este primeiro robô não tem offset na primeira junta. Para resolver geometricamente, o que nós vamos fazer é, a partir deste ponto aqui, que é justamente aquele ponto XT, YC e ZC, que corresponde às coordenadas do centro do punho esférico. A partir desse ponto, nós vamos tentar achar os valores de θ1, θ2 e θ3 geometricamente, ou seja, usando as informações que foram dadas no problema, assim como os parâmetros que são dados pelo modelo Denavit-Hardenberg. A primeira coisa que vamos fazer é encontrar o valor de θ1. O valor de θ1 é dado pela função arcotangente 2 de xc, yc, tá? Onde xc é o cateto adjacente e yc é o cateto oposto. A função arcotangente 2 é uma função muito parecida com a função arcotangente. Tá? A função arcotangente é dada por isso daqui, em geral. Notem que aqui nós temos uma função de apenas um argumento, na função arcotangente. E o detalhe é que, como que nós encontramos os ângulos relacionados com a função arcotangente? Temos aqui o círculo unitário. Para um determinado ângulo θ, a tangente deste ângulo é dada por esse ponto aqui, a tangente. Mas observem que se nós fizermos isso daqui, ou seja, trabalharmos com este ângulo, θ mais π, nós teremos a mesma tangente, né? Ou seja, a tangente de θ e a tangente de θ mais π são dadas por esse ponto que está indicado aqui. Portanto, quando nós fazemos arcotangente, nós não conseguimos identificar se o ângulo em questão está relacionado com este quadrante aqui, com o primeiro ou com o terceiro. A mesma coisa aconteceria se estivéssemos trabalhando com ângulos aqui deste quadrante e, naturalmente, do quadrante oposto, né? Então, se nós estivermos com o primeiro e terceiro quadrante, nós temos pontos que geram a mesma tangente. Segundo e quarto quadrantes também têm ângulos que geram a mesma tangente. Portanto, a função arcotangente não nos permite achar ângulos que estão relacionados com toda a circunferência, só em quadrantes específicos, né? Logo, a função arcotangente só nos dá ângulos de menos π sobre 2 até π sobre 2. A função arcotangente 2 nada mais faz que considerar os valores de xc e yc e, a partir disso aí, encontrar o arco gerado por essa tangente aqui, né? YC sobre XC, mas considerando o sinal. Então, dependendo do sinal de XC e de YC, ele vai dar os ângulos que estão nos quadrantes apropriados. Agora, o mais interessante aqui é que esta não é a única solução para θ1. Para ver por quê, vamos dar uma olhada aqui na seguinte situação. Se nós pegarmos o robô nessa configuração inicial, fizermos uma rotação de π na primeira junta, o que vai acontecer é que esse conjunto todo aqui vai girar, né? Ou seja, nós vamos ver um arco de circunferência aqui, e essa ponta que estava aqui, ela passa a apontar para o outro lado. Nós podemos fazer uma rotação apropriada aqui na segunda junta, de tal maneira que esse conjunto todo vem para cá, e ainda podemos fazer o último ajuste na terceira junta, de tal maneira que, no final das contas, essa ponta e essa ponta estejam exatamente na mesma posição. Logo, nós podemos ter duas soluções para θ1. Podemos ter essa daqui, mas podemos ter essa solução mais π também, ou seja, arcotangente 2 de xc yc ou π mais arcotangente 2 de xc yc. Obviamente, caso escolhamos θ1 sendo essa solução ou θ1 sendo essa solução, nós vamos ter que alterar de maneira subsequente os ângulos da segunda e terceira juntas.
tá? Para que a posição final, que está relacionada com o centro da junta esférica, esteja no mesmo lugar. O problema desse projeto mecânico é que existe uma configuração em que eu consigo deixar o centro da junta esférica sempre aqui ao longo do eixo de rotação. Então, nesse caso, que é o caso justamente em que xc e yc são iguais a zero, nós temos a chamada singularidade cinemática, onde nós podemos ter infinitas soluções para θ1. Aqui eu posso colocar θ1, o valor que for, que eu sempre vou ter esse ponto ao longo desse eixo Z0 aqui. Tá? E isso daí vai gerar problemas. Essa ambiguidade sempre se traduz em problemas lá no modelo cinemático diferencial. Tá? E a gente vai ver isso com mais clareza, quais são os problemas. Não é o simples fato de ter infinitas soluções. É o fato de que, na hora que nós estivermos trabalhando com o modelo cinemático diferencial, algumas matrizes vão deixar de serem invertíveis, vão perder posto, e, portanto, isso vai afetar tudo. Vai afetar manipulabilidade, vai afetar a parte de controle, enfim. Então, esse é um comportamento que nós queremos evitar. Uma solução seria utilizar o offset, porque eu posso colocar essas juntas aqui do jeito que eu quiser, que elas nunca ficarão coincidentes com esse eixo de rotação da primeira junta aqui. De tal maneira que eu posso, tendo esse eixo de rotação, fazer rotações arbitrárias aqui, e essa ponta vai fazer uma circunferência, tá? Não vai ter nenhuma ambiguidade. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Esse offset, né, dado por esse valor D aqui, é uma solução mecânica para um problema que aparece matematicamente. Né? Essa questão das múltiplas soluções, da ambiguidade, que vai gerar as matrizes singulares lá na frente, do ponto de vista das equações, dá a impressão que é só um problema matemático. A gente vai ver mais à frente que tem implicações práticas. Só que a solução, que pode inclusive ser uma solução que passa pela matemática da coisa, foi obtida não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático mesmo. Né? Assim, a gente, lá nas décadas de 60, 70, quando as pessoas estavam projetando os primeiros robôs, né, talvez até antes, né, afinal de contas, o pessoal de teoria de mecanismos já projetava mecanismos complexos, mesmo antes das existências dos robôs, observou que isso dava problema nas equações, né? A ausência desse D, ou seja, D igual a zero. E, portanto, algo que tem um impacto teórico pode ser solucionado com uma solução que é prática, uma solução mecânica. Isso é muito interessante, né? E a história da robótica é toda assim. Muitas vezes, um determinado mecanismo é construído de um jeito qualquer, porque deixa o controle mais fácil. Né? Então, ao invés de ficar batendo cabeça com projetos de controladores muito mais complexos, você muda ligeiramente a mecânica do robô e facilita a vida de todo mundo. Só que quando nós colocamos o offset da primeira junta, o problema é que agora nós temos um mecanismo um pouco mais complicado, né? E aquelas duas soluções que eu mostrei para vocês correspondem às soluções braço à esquerda e braço à direita. Nós vamos ver as duas soluções separadamente. A solução para a primeira junta, quando o braço está à esquerda, pode ser dada da seguinte maneira. Consideremos este ângulo aqui, φ, este ângulo, alfa, e este ângulo, θ1. Notem que aqui a gente tem que respeitar a convenção Denavit-Rattenberg para determinar qual que é o valor do θ1. Não é um valor arbitrário. Eu não poderia, por exemplo, falar que isso daqui é igual a θ1. Na verdade, dependendo de como nós amarramos os sistemas de coordenadas, seguindo a convenção Denavit-Rattenberg, nós vamos ter diferentes valores para θ1. Isso acontece porque quando nós estamos trabalhando com a convenção Denavit-Rattenberg, que é o caso aqui, o eixo Z sempre tem que estar relacionado com a direção do movimento. Então, o Z0 sai para fora do plano da tela, né? Então está correto, esse aqui é o eixo de rotação da primeira junta, só que o eixo de rotação da segunda junta é isso aqui. Necessariamente, o Z1 tem que passar por aqui também. Só que, adicionalmente, X1 tem que intersectar e ser perpendicular a Z0. Portanto, se nós tivéssemos colocado o Z1 aqui e o X1 aqui, dessa maneira aqui, o problema seria que
Ao colocar o x1 aqui, nós nunca teríamos um x1 que intersecta o z0. Então, o único lugar onde ele vai ser perpendicular a z0 e vai intersectar z0 é aqui. Como o ângulo θ1 é o ângulo entre x0 e x1, nós amarramos o valor de θ1, né? Que é esse daqui. Porque θ1 é o ângulo entre x0 e x1. Logo, θ1 vai ser igual a φ, que é esse pedaço aqui, menos alfa, que é esse pedaço aqui. Como nós precisamos do valor de φ e do valor de alfa para encontrarmos o valor de θ1, vamos fazer uma análise geométrica. Vamos utilizar para o valor de φ a função arco tangente 2 novamente. Lembre-se que do jeito que nós estamos usando aqui, esses slides, o primeiro parâmetro da função arco tangente 2 é o cateto adjacente ao ângulo. E o segundo parâmetro é o cateto oposto. Como nós temos este triângulo aqui e este é o ângulo φ, o cateto adjacente é esse daqui, que nos dá o valor de xc, e o cateto oposto é esse daqui, que nos dá o valor de yc. Para acharmos o valor de alfa, nós vamos utilizar agora este triângulo aqui, onde alfa é este ângulo. O cateto adjacente de alfa é este daqui. Só que esse daqui pode ser encontrado por meio da seguinte relação. Olhamos para esse triângulo aqui, utilizamos o teorema de Pitágoras para chegar à conclusão que R, que é essa hipotenusa aqui, ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado, que é justamente esse tamanho aqui, do offset D, mais A ao quadrado, onde A é esse segmento em azul aqui. Isolando o valor de A ao quadrado, temos R ao quadrado menos D ao quadrado. Portanto, o cateto adjacente é dado pela raiz quadrada disso daqui, né? Isso é o valor de xc. E o cateto oposto é isso daqui, é o próprio offset, que dá D. Só que se nós olharmos agora este triângulo aqui, notem que esse lado aqui tem tamanho xc, este lado aqui tem tamanho yc. Portanto, r ao quadrado vai ser igual a xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Substituindo xc ao quadrado mais yc ao quadrado, nós temos essa expressão aqui. Logo, alfa tem como expressão arco tangente 2 da raiz quadrada de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos d ao quadrado. Isso daqui está relacionado com o cateto adjacente aqui do ângulo alfa, ou seja, esse segmento aqui. E D, que é o cateto oposto. Só que este problema admite uma segunda solução para θ1. No caso de um robô que não tem offset, a primeira junta nada mais é do que o primeiro valor que nós encontramos, mais π. Aqui nós vamos ter algo análogo, só que como agora nós temos um offset do elo, nós temos que fazer uma análise um pouquinho diferente. A primeira coisa que vocês têm que observar é que essa linha aqui é sempre paralela a essa daqui. Então, se nós rotacionarmos essa linha aqui de tal maneira que a deixemos aqui, naturalmente isso daqui vai rotacionar do mesmo tanto e vai acabar ficando paralelo aqui desse lado. Fazendo isso, depois basta nós mudarmos o valor dessa junta aqui, de tal maneira a rebater todo o conjunto para o outro lado e utilizar essa junta aqui para fazer o ajuste necessário. E com isso, então, nós conseguimos fazer com que isso daqui passe a apontar para o outro lado, né? De tal maneira que as coordenadas desse ponto fiquem aqui nas coordenadas xc e yc. E quando eu mencionei que a gente usa essa última junta aqui para fazer um ajuste, é porque ainda nós temos que levar em consideração posteriormente zc. Logo, aqui nós podemos ver a seguinte coisa. θ1 é o ângulo entre x0 e x1. x0 está aqui. x1 está aqui. Então, aqui é x0 e aqui é x1. Tá?
Então, o ângulo entre x0 e x1 vai ser esse ângulo entre x0 e o x1 está apontando aqui nesse segmento azul, certo? Nessa figurinha do Spong que está um pouquinho diferente, então θ1 é esse valor aqui, tá? Então, só para vocês terem uma noção, este segmento aqui no desenho do Spong equivale a esse segmento aqui no meu desenho. Ou seja, do mesmo jeito, então, que θ1 é o ângulo entre x0 e esse segmento em azul aqui, que é onde determina o nosso x1, então o θ1 é o ângulo entre x0 e o x1, naturalmente, aponta para cá. Então, este daqui é o valor de θ1. Portanto, θ1 vai ser o valor deste ângulo aqui, que é alfa, mais o valor de beta, que é esse daqui. Tá? Então, beta é este ângulo aqui. Alfa pode ser dado pelo arco tangente 2 do cateto adjacente, que é xc, e o cateto oposto, que é yc. Então, assim, nós temos o valor de alfa. O valor de beta vai ser o valor de gama, que é relacionado a esse pedaço aqui, mais π. Se nós olharmos, isso daqui é um único segmento, e, portanto, isso daqui é π. Então, beta vai ser π mais gama, que é esse valor aqui. Só que gama pode ser encontrado a partir deste triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Portanto, vai ser arco tangente 2 do cateto adjacente, que é esse daqui, e o segundo argumento é o cateto oposto. Comecemos pelo cateto oposto, que é o segundo argumento. Esse segmento é do tamanho do offset aqui. Então, esse é o segundo argumento. O primeiro argumento, que é o cateto adjacente, pode ser encontrado a partir desse triângulo aqui. Se nós chamamos esse cateto aqui de A, então, utilizando o teorema de Pitágoras, r ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a ao quadrado mais d ao quadrado, porque este segmento aqui tem o tamanho do offset. Isolando o valor de A, nós temos que a ao quadrado é igual a r ao quadrado menos d ao quadrado. Então, o tamanho deste segmento vai ser igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos d ao quadrado, que é esse valor aqui. E, portanto, nós temos o valor de gama. Tendo o valor de gama, nós podemos achar o valor de beta, e uma vez que nós já temos o valor de alfa, nós podemos achar o valor de θ1, que é igual a alfa mais beta. Só que nós podemos deixar a solução ainda mais simples. Nós temos que θ vai ser igual a arco tangente 2 de cosseno θ seno θ. Para ver como isso de fato é o que acontece, é só a gente lembrar o seguinte: se nós olharmos para o círculo de raio unitário, sendo isso daqui θ, então este segmento, que é o cateto adjacente, é igual a cosseno θ, e este segmento, que é igual ao cateto oposto, é igual a seno θ. Portanto, θ vai ser igual a arco tangente 2 do cateto adjacente, primeiro argumento, cosseno θ, e o segundo argumento é seno θ. Se nós substituirmos o valor de θ por gama, então nós temos que gama é igual a arco tangente 2 de cosseno gama, seno gama. Se nós pegarmos gama e substituirmos por gama mais π, então onde eu encontro gama aqui nesta expressão de cima, eu coloco gama mais π. Então, gama mais π é igual a arco tangente 2 de cosseno gama mais π. E o segundo argumento é seno de gama mais π. Só que nós podemos utilizar essas identidades trigonométricas. Cosseno de θ mais π é igual a menos cosseno θ, e seno de θ mais π é igual a menos seno θ. Portanto, voltando aqui nas nossas expressões, podemos substituir isso aqui por menos cosseno θ, e isso aqui por menos cosseno gama, e isso aqui por menos seno gama, o que nos dá a expressão final dada por isso aqui. Se nós observarmos essas expressões aqui, vemos que o simples fato de
adicionarmos π a gama, faz com que os sinais dos argumentos mudem. Então, se aqui nós temos gama igual a arco tangente 2 de cosseno gama seno gama, quando fazemos gama π, nós temos arco tangente 2 de menos cosseno gama menos seno gama. Ora, como beta é igual a gama mais π, e gama é igual a arco tangente 2 de raiz quadrada de r ao quadrado menos e ao quadrado e d, ao fazermos beta, que nada mais é que gama mais π, beta, então, nada mais vai ser que arco tangente 2, e agora os mesmos argumentos que tem aqui, só que com o sinal trocado. Então, ao invés de ter raiz quadrada de r ao quadrado menos d ao quadrado, nós temos menos essa raiz quadrada. E ao invés de ter d, nós temos menos d. Logo, θ1 é facilmente encontrado, bastando para isso somar o valor de alfa, que é esse daqui, mais beta, que é este valor aqui. Então, só para mostrar de maneira expandida, a segunda solução para θ1 é dada por isso aqui, tá? Por todo esse termo aqui. Agora que nós temos as duas soluções possíveis para a primeira junta, vamos analisar a solução para as duas últimas juntas. Nós vamos começar com esse desenho aqui sem o offset, e depois nós vamos colocar o offset aqui ao longo dessa junta. Então imagine um plano aqui que contém esse braço. Para quem está olhando no sentido normal a esse plano, que contém essas duas juntas aqui, vai ver, no final das contas, um robô planar de 2 graus de liberdade, onde este daqui é o ângulo θ2 e este daqui é o ângulo θ3. Novamente, o cuidado que nós temos que tomar aqui é o caso da junta com offset, que nós vamos ver a seguir. Então, como nós utilizamos a convenção Dennavitch-Rattenberg aqui para fazer a atribuição dos sistemas de coordenadas, este segmento aqui é exatamente D1, né? Ou seja, para sair deste sistema de coordenadas aqui e chegar neste sistema de coordenadas, o que nós podemos fazer é uma rotação de θ1 em torno de Z0 e depois podemos fazer uma translação de D1 ao longo de Z0 também. Como as origens de ambos os sistemas de coordenadas passam por essa linha aqui, então sabemos que não tem deslocamento ao longo de x e nós temos uma torção de π sobre 2 em torno de x, para fazer com que o eixo Z0 venha para cá. Isso é importante porque uma vez que ZC é dado do nosso problema, ou seja, nós temos aqui a coordenada Z do centro do punho esférico, então ZC está relacionada com S, que é esse segmento aqui, e D1, é a soma dos dois. Logo, se isolarmos o valor de S, uma vez que ZC é S mais D1, então S vai ser igual a DC menos D1. Considerando o offset D, nós podemos achar a relação entre este segmento, este e este, usando o teorema de Pitágoras. Notem que este segmento em azul é este segmento aqui. Tá? Independente de utilizarmos o offset ou não, quando observamos esse mecanismo aqui, a partir dessa direção que é normal ao plano que contém esse mecanismo planar aqui, nós vamos enxergar exatamente este valor aqui, que é a projeção deste mecanismo neste plano XY. Pois bem, este pedaço aqui ao quadrado vai ser igual este daqui ao quadrado mais esse daqui ao quadrado. Ou seja, esse daqui vai ser igual a d ao quadrado mais r ao quadrado. Então, r ao quadrado vai ser esse daqui ao quadrado menos d ao quadrado. Só que se nós olharmos este pedaço aqui, isso daqui nada mais é que xc ao quadrado mais yc ao quadrado, que está exatamente marcado aqui. Portanto, r ao quadrado é igual a xc ao quadrado
mais yc ao quadrado menos d ao quadrado. Nós temos ainda, olhando essa projeção aqui de lado, já considerando o offset, nós sabemos que da expressão anterior, S é igual a ZC menos D1. Então, utilizando essas equações, S igual a ZC menos D1 e R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos d ao quadrado, nós podemos utilizar a lei dos cossenos para achar o valor de cosseno de θ3. Portanto, nós sabemos que esse segmento aqui ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, que é o tamanho desse elo aqui, mais A3 ao quadrado, menos 2 vezes A3 vezes A2 vezes cosseno deste ângulo aqui. Só que este ângulo é π menos θ3, que é justamente isso aqui. Só que nós sabemos que cosseno de π menos θ3, utilizando a identidade trigonométrica bem conhecida, que é dada por isso daqui, vai ser igual a cosseno de π, que é menos 1, vezes cosseno de θ3, ou seja, menos cosseno de θ3, mais seno de π seno θ3, esse termo aqui é zero. Então, isso tudo aqui nos dá menos cosseno de θ3. Só que nós temos esse sinal de menos aqui. Então, menos com menos, mais. Então, nós temos que S ao quadrado mais R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A3 ao quadrado, mais 2 vezes A2 vezes A3 vezes cosseno de θ3. Isolando o valor de θ3, cosseno de θ3, nós temos que ele vai ser igual a R ao quadrado mais S ao quadrado, que é isso daqui. Esse termo passa para o outro lado subtraindo. Então, temos menos A2 ao quadrado menos A3 ao quadrado. E este termo aqui passa dividindo. Vai ficar 2A2 vezes A3. Lembrando que esse sinal, que era negativo, ficou positivo, porque isso aqui é igual a menos cosseno de θ3. Então, a partir desse valor de cosseno de θ3, nós podemos utilizar essas duas relações que encontramos anteriormente e substituí-las aqui. Nós vamos chamar isso tudo aqui de D. E por que isso, pessoal? Pelo seguinte, nós já vimos dos slides anteriores que θ3 é igual a arco tangente 2 de cosseno 3 seno de θ3. E temos essa identidade trigonométrica também. Uma vez que nós chamamos cosseno de θ3 de D, nós temos que seno ao quadrado de θ3 é igual a 1 menos d ao quadrado. A solução para seno de θ3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos d ao quadrado. A vantagem de utilizar essas duas soluções é porque, como essa junta θ3 está relacionada com a relação entre esses dois elos aqui, nós temos então uma solução onde esse ângulo é positivo e onde esse ângulo é negativo. O que nos dá então o braço com o cotovelo para cima e o cotovelo para baixo, que é uma solução que vocês já tinham visto lá no capítulo introdutório do SPONG, desse problema aqui, quando nós estamos tratando apenas da posição aqui do efetuador, né? Então, se nós pegarmos aqui, existe a outra solução, que é essa daqui. Tá? Então, a solução em azul é a solução com o cotovelo para baixo, a solução em vermelho é a solução com o cotovelo para cima. Que num robô como esse, que é um robô não planar, é um robô tridimensional, nós temos cotovelo para cima, cotovelo para baixo, mas ainda temos a opção braço para a direita e braço para a esquerda. Agora que nós temos o valor de θ3, podemos achar, por fim, o valor de θ2. θ2 é este ângulo aqui, entre este segmento e este segmento. As informações que nós temos aqui é basicamente o valor de R, que é justamente a projeção desse mecanismo aqui no plano horizontal, que é o plano dado pelos eixos x0 e y0, e S é esse segmento aqui. A outra coisa que nós temos é essencialmente o tamanho de A2 e A3. Para achar o valor de θ2 em si, o
que nós temos que fazer é achar este ângulo menos este aqui, ou seja, o ângulo desse triângulo relacionado com esse triângulo verde, menos este ângulo relacionado com este triângulo em azul. Esse ângulo total aqui vai ser arco tangente 2 do cateto adjacente, que é R, e o segundo argumento é o cateto oposto, que é esse daqui, que é S. Menos agora esse ângulo. Então, esse ângulo, novamente, vai ser arco tangente 2. Primeiro argumento é esse cateto adjacente, e o segundo argumento é este cateto oposto. Só que este segmento aqui vai ser igual a A2 mais esse pedaço aqui. Esse pedaço nada mais é que A3 vezes cosseno de θ3, o que nos dá essa projeção com esse segmento aqui. Então, a soma de A2 mais A3 cosseno de θ3, que é esse segmento que eu estou indicando aqui para vocês, nos dá o primeiro argumento. E o cateto oposto é esse pedaço aqui, que nada mais é que A3 seno de θ3. Portanto, sabendo do valor de R ao quadrado, que é isso daqui, e o valor de S, nós temos que θ2, de maneira expandida, vai ser arco tangente 2 de R, ou seja, da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos d ao quadrado. Isso nos dá o primeiro argumento dessa primeira função arco tangente 2. E o S é ZC menos D1, que nos dá esse termo aqui. E esse termo aqui nós apenas repetimos. E com isso, nós temos duas soluções para θ1, duas soluções para θ3, e uma vez que nós achamos o valor de θ3, nós amarramos o valor de θ2 em função do valor de θ3. Então, nós temos duas possibilidades para θ1 e duas possibilidades para θ3, o que nos dá a interpretação física das quatro soluções possíveis. Quando nós temos esse valor de θ1 e este valor de θ3, nós temos o braço à esquerda com o cotovelo para cima. Ao alterarmos o valor de θ3, ou seja, estamos escolhendo a segunda solução, nós temos o braço para a esquerda e o cotovelo para baixo. Então, a gente só abaixa o cotovelo. Portanto, θ3 é responsável por abaixar e levantar o cotovelo. Se nós mudamos aqui o valor de θ1, se nós utilizarmos a segunda solução, nós temos agora a solução com o braço à direita e o cotovelo para cima, ou seja, para esse valor de θ3, o cotovelo está sempre para cima. Mas agora, se eu tenho este θ1 e eu mudo o valor de θ3, eu tenho cotovelo para baixo e o braço à direita. Então, são quatro soluções possíveis para a mesma posição do centro da junta esférica. Então, nesse caso, a gente não está falando nada sobre a orientação do efetuador. O que nós fizemos foi achar as soluções θ1, θ2 e θ3 que fazem com que esse ponto aqui, que é o centro do punho esférico, esteja no mesmo lugar. Então, para qualquer combinação que eu achar para θ1 e θ3, e o θ2, vocês se lembram, está amarrado pelo valor de θ3, qualquer uma dessas combinações nos dá a mesma posição do punho esférico. Um breve parênteses, apesar de nós estarmos colocando o centro do punho esférico no lugar que nós queremos, fazemos isso em função da posição do efetuador desejada. Então, quando eu mostrei para vocês nos vídeos passados aquele desacoplamento cinemático, a gente acha as coordenadas do punho esférico a partir das coordenadas da posição do efetuador. Agora, o que nós temos que fazer é trabalhar com a cinemática inversa de orientação para achar a solução final.